Amém. Pode se assentar. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Boa noite. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Deus, assim como nós cantamos, o Senhor é dono de todas as coisas, tudo vem de Ti, tudo está em Ti. Ó Deus, e nesse momento, ó Pai, nós estando diante da Tua palavra, de um momento tão singular, desse ajuntamento, nós pedimos misericórdia, nós pedimos o Teu favor, nós pedimos, ó Deus, que a Tua presença esteja transbordando dos nossos corações através do Teu Espírito, e nós te pedimos que pela Tua graça o Senhor fale conosco. Nós abrimos o nosso coração, ó Deus, e nos declaramos, ó Pai, rendidos à Tua verdade. Cumpre a Tua obra em nós, para a glória exclusiva do Teu nome. Amém. Amém. Já falei boa noite? Boa noite de novo. Como a maioria dos irmãos sabem, se lembram, nós estamos agora no mês de novembro e dezembro, na etapa de servir, na estação do serviço, aqui na nossa igreja. Então você pode ver ali, a parte vermelha, né? Nós estamos novembro e dezembro, focados, toda a igreja, em aprender mais sobre o serviço e a servir os nossos irmãos e também a Deus. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Servir é a palavra-chave para nós. E nós precisamos que Deus nos ilumine a mente para que a gente entenda o que é, de fato, servir a Deus. Quem aqui deseja servir a Deus? Levante sua mão. Todos nós queremos servir a Deus, não é mesmo? A gente fala bastante isso nas nossas orações. Senhor, me usa, me usa, me usa, me usa, me usa. Senhor, eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos, usa a minha vida, usa o meu ministério, usa-me, usa-me, usa-me. A gente canta isso. Usa-me como um farol que brilha. Não é verdade? Nós cantamos isso, nós falamos isso, nós oramos isso. Mas o que é, de fato, o serviço a Deus? Como servir ao Senhor? Em que consiste o serviço a Deus? Todos nós queremos servir a Deus. Nosso serviço é a Deus. Mas como? Em que consiste isso? Nós somos chamados para servir. E hoje nós vamos aprender 3 maneiras, 3 modos de servirmos a Deus. O texto de 1 Pedro, que nós vamos ler, está lá em 1 Pedro capítulo 4, versos 9 a 11. Na verdade, daqui a pouco a gente vai ler o versículo que vem antes do versículo 9, que é o versículo 8, mas por uma questão de foco, nós vamos começar a introdução aqui nesse texto. Não vai ser o único texto que nós vamos ler essa noite, por isso todos eles estão aqui no slide, para que você tenha mais facilidade para acompanhar todo mundo na mesma versão, lendo juntos. Tá joia? O nosso texto em 1 Pedro 4, de 9 a 11, diz assim: sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém? Então esse texto está falando de serviço, está falando das pessoas servindo umas às outras. Aí você fala assim, ué, mas a gente não ia falar de serviço a Deus? Exatamente. Deus deseja falar conosco nessa noite, que se você deseja servir a Deus, é inevitável que você sirva ao seu irmão, porque é servindo ao seu irmão
que você serve a Deus. Amém? Eu acho chave essa parte aqui, olha. Cada um exerça o dom que recebeu. O dom que recebeu de quem? Quem é que nos dá dons? Deus. Deus nos dá dons, para que nós sirvamos a Ele. Sim, mas como? Administrando, exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Então nós recebemos dons de Deus para servir aos outros. Você recebeu dons de Deus, capacitação de Deus e um chamado de Deus para servir os outros. Amém? Bom, para nós entendermos essa íntima ligação que existe entre o serviço a Deus e o serviço às pessoas, a gente precisa entender duas coisas bem rapidamente: a natureza da igreja e a natureza do serviço cristão. O que é a igreja e o que é o serviço? Uma das definições que eu gosto de igreja, existem várias, mas uma das definições que eu gosto bastante resume a igreja como sendo a comunidade de salvos por Jesus de todas as épocas. Essa é a igreja invisível, que nós não conseguimos enxergar, só Deus conhece essa igreja. Essa igreja é pura, santa e imaculada. É uma comunidade de cristãos. Nós temos uma expressão dessa comunidade quando nós olhamos aqui para essa reunião, para esse ajuntamento. A igreja, ela não é uma instituição, embora ela possa ter um CNPJ. Ela não é um prédio, nem um templo, embora ela possa ter sim um endereço físico. A verdadeira igreja é uma comunidade de cristãos que adoram ao Senhor juntos, obedecem à palavra de Deus, abençoam, edificam e encorajam uns aos outros. Essa é a igreja de Jesus. É uma comunidade de salvos por Jesus, que se reúne para adorá-lo, para obedecê-lo, para aprender da sua palavra e para encorajar uns aos outros. Você faz parte dessa igreja, sim ou não? Amém. Então é importante nós entendermos que ser igreja é ser um grupo, ser igreja é ser um corpo. Mas peraí, eu não sou igreja, sozinho eu? Sim, você é igreja. Onde houver um cristão em Jesus ao redor do mundo, ali estará a igreja de Jesus. Sim, mas a expressão histórica e bíblica da igreja é um corpo, né? É um corpo de pessoas que vive junto e celebra a fé junto, celebra o reino de Deus e serve uns aos outros para a glória de Deus e para a expansão do reino de Deus. Então essa é a igreja, entenda isso. E o serviço cristão, o que é o serviço cristão? O serviço cristão é o trabalho amoroso e sacrificial que o crente, você, consagra ao Senhor, tendo em vista a expansão do reino de Deus e a edificação do corpo de Cristo para a sua glória. Se você for pesquisar a palavra serviço no Novo Testamento, você vai achar 4 termos específicos, 4 termos, 4 palavras que definem serviço. E apenas uma dessas palavras diz respeito ao que você faz diretamente a Deus. Só uma. Só um tipo de serviço é que você faz diretamente entre você e Deus. Você e Deus. No grego é a latria, né? Ou a adoração, de onde vem, né? A palavra idolatria, adoração a um ídolo. Então, essa é a única palavra no Novo Testamento de serviço que é só entre você e Deus. Todas as outras palavras de serviço falam das pessoas servindo umas às outras. O seu irmão é envolvido. Por que eu estou falando disso tudo, meus irmãos? Porque em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Nós estamos ligados uns aos outros. Nós somos uma família, nós participamos e devemos participar da vida um dos outros. É isso que é a igreja. Hoje em dia, nós estamos cada vez mais distantes. É ou não é verdade? Na nossa sociedade, as pessoas estão cada vez mais distantes umas das outras. Tem várias razões para isso. Uma delas é a insegurança. As pessoas são desconfiadas, né? Elas tendem a manter uma barreira
que impede a aproximação de outras pessoas. Então eu vivo a minha vida da minha maneira, porque na verdade eu nem sei quem que é essa pessoa. Como que eu vou participar de uma igreja? As pessoas agora vão saber da minha vida? Não, quem são essas pessoas? A insegurança, ela gera esse distanciamento. O egoísmo também gera esse distanciamento, porque isso é um valor da nossa época, né? A busca pelo prazer. Então eu só vou atrás daquilo que é bom para mim, daquilo que vai me deixar bem, daquilo que vai me deixar feliz. Então é isso. Eu não me importo com os outros. Eu só vou pensar em mim, nos meus interesses. Isso é egoísmo, isso afasta as pessoas. O individualismo de hoje em dia, né, as pessoas, né, se preocupando só com aquele projeto pessoal delas, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu sou mais eu, e eu vou, e se tiver que passar por cima de quem tiver que passar, eu passo. Esse é o mundo que nós vivemos. E até o avanço da tecnologia nos afasta. É ou não é verdade? A tecnologia é muito boa, resolve muita coisa. A tecnologia pode servir para nos aproximar também, né? Eu estava lá no Nepal e assisti um culto aqui da igreja, pela internet, fiquei nas nuvens, né? Quase que literalmente, porque eu estava nas montanhas, né? Fiquei quase nas nuvens mesmo. Foi muito bom. Mas a tecnologia, de uma certa forma, ela separa as pessoas. Você já percebeu que se você usa o Facebook, ou usava o Orkut, ou qualquer das redes sociais, 70% das pessoas que buscam amizade com você na internet nunca conversou com você na vida real? Já percebeu isso? Na internet parece que os relacionamentos são mais fáceis, só que na verdade não é assim. As pessoas estão cada vez mais distantes. E tem até aquelas pessoas que se comunicam dentro de casa umas com as outras através de e-mail, né? Recadinho na internet. Né? Em vez de falar, vem cá, não, eu vou aí. Não, manda um e-mail, né? Vem cá, por favor, estou na sala ao lado. Isso acontece. Tem até uma foto que eu achei muito interessante, que eu vi na internet esses dias, que representa bem essa situação do mundo e como que nós devemos agir, né? Olha lá. Muito interessante, né? Duas pessoas abandonaram seus smartphones, né? Estão jogados ali no chão, e usaram essa frase que é tão comum nas operadoras de telefonia, né? Fale ilimitado, fale pessoalmente, é muito melhor, né? Então, existe um distanciamento entre as pessoas estão cada vez mais separadas, mais distantes, mais inacessíveis, né? Tem pessoas que falam assim, eu já nem vou mais à igreja, porque eu fico aqui em casa, fim de semana é o período que eu tenho para estudar, para descansar, então eu fico em casa, eu assisto o culto pela internet. Sabe por quê? Porque no final das contas, eu sou a igreja. Meu irmão, é verdade, você é a igreja. E se você não pode estar conosco por alguma razão, seja bem-vindo, né? Celebre conosco pela internet, mas nós não podemos cair no erro de acharmos que nós somos autossuficientes, que nós podemos viver a vida cristã sozinhos, quando na verdade nós não podemos. É impossível caminhar com Cristo, é impossível caminhar na fé cristã sozinhos, isolados, é impossível. Para você ver como que a Bíblia dá tanto valor ao ministério dos irmãos uns para com os outros, olha só, tanto de vezes que a Bíblia traz essa expressão, uns aos outros. Somos membros uns dos outros, amando uns aos outros em amor fraternal, dando preferência uns aos outros, aceitando e recebendo uns aos outros, admoestando, né, aconselhando uns aos outros, servindo uns aos outros em amor, levando as cargas uns dos outros, suportando uns aos outros em amor. E aqui não é suportar tipo assim, tem que suportar ele. Não, suportar é dar suporte, né? Suportando uns aos outros em amor, sujeitando, porque se não falar, a pessoa olha e fala, isso aí eu faço, isso aí eu suporto um monte de gente, né? Não, não é isso. Sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo, exortando e edificando uns aos outros. Olha só, como que é importantíssimo o ministério dos cristãos entre si, uns aos outros. Ninguém cresce sozinho na fé. Os relacionamentos humanos afetam profundamente a relação com Deus. Os relacionamentos humanos afetam sim a sua relação com Deus. Tem um filósofo da religião, um rabino,
falecido, chamado Heschel, e ele fala de algo que ele chama de a falácia da dissociação. Não deixa isso aí te assustar não. Falácia é o engano, é uma mentira. E a dissociação diz respeito a essa separação entre a sua vida com Deus e a sua vida com as pessoas. É impossível separar a sua vida com Deus da sua vida com seus irmãos. E isso é o que ele escreve. Parafraseando o verso que você não pode mexer numa flor sem perturbar uma estrela, um profeta de Deus poderia dizer: você não pode ofender um ser humano sem afetar o Deus vivo. Somos ensinados a acreditar que onde o homem ama o seu semelhante, o nome de Deus é santificado, e que na harmonia entre marido e mulher habita Deus. Lindo, né? Essa é a realidade da vida, é a realidade bíblica do nosso relacionamento interpessoal. O nosso relacionamento com os nossos irmãos afeta o nosso relacionamento com Deus. É por essa razão que Jesus ele fala assim: olha, se você estiver indo entregar o seu sacrifício lá no templo, e quando você chegar lá para entregar o seu sacrifício, você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa o sacrifício para lá. Vai resolver isso com o teu irmão, que isso é mais importante do que esse sacrifício agora. Vai prestar um outro sacrifício a Deus, o sacrifício do perdão, da reconciliação. Para você ver, Deus diz assim: olha, é melhor que você não entregue aquilo que você veio entregar antes de você se consertar com o seu irmão, porque Deus está vendo todas as coisas, e é uma hipocrisia nossa, meus irmãos, nós vimos aqui e cantarmos: Senhor me usa como seu instrumento, eu quero que o Senhor me use, mas os nossos relacionamentos estão destruídos. Existe ciúme, inveja, falta de perdão, aquela coisa, aquele pecado, aqueles pecados, né, arraigados no coração com relação ao seu irmão. Meu irmão, se você quer ser instrumento de Deus, se você quer ser usado por Deus, entenda, você precisa do seu irmão. Da mesma maneira, ninguém caminha sozinho, né? Se você quer ser usado por Deus, você precisa entender. Da mesma maneira que Jesus é o caminho para a salvação, você não pode chegar até Deus, você não pode ser salvo sem passar por Jesus. Da mesma maneira, você não pode servir a Deus sem passar pelo seu irmão. Para você servir a Deus, você precisa passar por pessoas, você precisa se envolver com pessoas. Não é possível separar o seu relacionamento com Deus do seu relacionamento com os outros. Na caminhada da fé, ninguém caminha sozinho. Nós temos que abandonar a ideia de que somos autossuficientes. Precisamos das pessoas e as pessoas precisam de nós. Deus não deseja que façamos nada sozinhos. Amém? Você quer ser usado por Deus? Então esse convite é para você. Existe muito mais do que você pode fazer, além do que sentar na cadeira aos domingos. Se você ama a Deus e você deseja participar de uma revolução permanente no reino de Deus, abra-se para pessoas, envolva-se na necessidade das pessoas, abra o seu coração para abençoar vidas, porque é dessa maneira que se serve a Deus. Amém? Então, quais são as maneiras que você pode servir a Deus? Em primeiro lugar, você pode servir com seus dons espirituais. Você pode servir a Deus através do serviço que você presta aos seus irmãos, através dos seus dons espirituais. O que são os dons espirituais? Dons espirituais são capacitações divinas que são distribuídas por Deus entre o seu povo, pelo Espírito Santo, para serem usados numa contribuição relevante e significativa para a igreja. Quando a gente pensa em dons espirituais, a gente fala assim: não, eu tenho dons espirituais e que foi Deus que me deu. Então parece um negócio meio místico, meio transcendental, não é verdade? É o dom espiritual que eu sirvo a Deus como é o dom espiritual. Mas o seu dom espiritual é para servir ao seu irmão. É verdade, é para servir ao seu irmão. Por isso que Deus nos dá dons espirituais, né? Para que Deus nos dá? Ele nos concede esses dons para melhor servirmos uns aos outros. Uma grande prova do uso correto dos dons espirituais é o resultado que redunde na glória de Deus e na edificação das outras pessoas. Repita assim: eu quero usar os meus dons para abençoar outras pessoas.
O dom espiritual é para o seu irmão. O dom espiritual é para o seu irmão. É claro que Deus é glorificado nisso, Deus recebe esse serviço também. Mas nós aplicamos o dom com os nossos irmãos. É verdade. Por exemplo, existe o dom de ensino, né? O dom de mestre. Então, aquele que tem dom de mestre, ele pode chegar para Deus ou para Jesus e falar assim: Jesus, senta aí que eu preciso te ensinar. Vou te ensinar algumas coisas porque acho que você está precisando aprender, né? Ou o dom da profecia, né? Falar assim: Deus, eis que o Senhor te diz. O dom da profecia não é exatamente isso. A profecia é você falar a palavra de Deus, pregar, exortar, aconselhar da palavra de Deus. Você pode chegar para Deus e falar assim: Deus, agora eu vou pregar para você. Não dá. Não dá para nós exercermos os nossos dons a Deus diretamente. A gente canta: usa-me como um farol que brilha à noite. Será que Deus não consegue enxergar durante a noite? Ele precisa de um farol? Será que Deus precisa de uma ponte sobre as águas ou de um abrigo no deserto? Quem é que precisa dessas coisas? Aí a gente vem aqui, a gente canta e a gente sai e a gente vê um monte de gente precisando de luz, precisando de abrigo no deserto, precisando de ponte sobre as águas, e a gente simplesmente lava as mãos, porque a gente não entendeu que para servir a Deus, tem que servir as pessoas. Isso é muito importante, meus irmãos. 1 Coríntios 12, 4-7 diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o quê? O bem comum. Então o dom é dado por Deus. São diferentes tipos de ministérios. Você, se você nasceu em Cristo Jesus, você recebeu um dom do Espírito. É aquilo que Deus nos dá quando nós aceitamos a Ele. Então você tem, no mínimo, um dom espiritual que você pode usar para abençoar outras pessoas. Nós não vamos entrar exatamente nos tipos de dons, porque não é esse o nosso foco aqui, mas entenda isso. Você tem um dom. Você foi chamado para servir. E para servir a Deus, você precisa servir as pessoas. Onde eu devo exercer o meu dom? Esse é um engano que vem em seguida daquele outro engano, que a gente só serve a Deus diretamente a Deus. Esse é um engano que vem depois, que nós servimos a Deus ou aos nossos irmãos aqui dentro da igreja, da porta para dentro. Nós podemos exercer os nossos dons aqui? Sim. Existe um dom sendo exercido agora, né, da palavra. Existe o dom do serviço dos nossos irmãos, do diaconato, que estão servindo aí nas portas, correndo atrás das coisas. Existe um dom dos nossos irmãos preciosos aqui que estão ministrando louvor, o dom da música, do louvor. Tremendo isso. Muitos dons estão acontecendo. Mas existe muito mais dom sentado nessa cadeira do que sendo exercido aqui. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Onde que você deve exercer o seu dom? Se você exercer da porta para dentro, vai ser uma bênção, mas a menor parcela que você pode contribuir com o seu dom é da porta para dentro. Sabe por quê? Eu vou pegar de novo os irmãos do louvor, me perdoem, tá gente? Assim, não, é em amor, tá? Recebam. Mas os nossos irmãos, eles tocam tão maravilhosamente bem. A gente canta e tá, e os metais, né? E, maravilhoso, é muito bom. Só que, e se não tivesse? Deus iria receber adoração neste culto, mesmo se não tivesse ninguém tocando? Sim ou não? Ah, sim. Uma vez eu trouxe um visitante aqui na igreja, eu estava orando para ele aceitar Jesus. A gente sentou mais ou menos ali, e era uma quinta gospel. E eu estava orando por ele, e eu falei: Deus, eu não acredito que ele veio na igreja. Senhor, faz alguma coisa, porque acho que ele não volta, assim, né? É agora ou nunca, né? E eu estava assim, a equipe estava tocando, e aquela bênção e tal, e ele assim, gostando. Eu falei: Deus, vai quebrando em nome de Jesus. De repente, estava chovendo muito, né? Teve um apagão, assim, bum, acabou tudo, luz, instrumento, não tinha mais nada. Aí eu falei: ai Jesus, e agora? Tudo foi pelo ralo. Aí alguém começou a cantar. Eu nem lembro qual era a música, mas as pessoas começaram a cantar. E meu irmão, sem instrumento, sem microfone, as pessoas começaram a cantar. E foi um derramar de Deus.
Era como se Deus estivesse assim, olha, eu só estava esperando vocês pararem de tocar, eu queria ouvir a voz de vocês, né? E foi um derramamento, e aí eu fiquei assim, ai Deus, e agora, né? Na hora que acendeu a luz, voltou, eu olhei assim para o lado, meu amigo estava com a cabeça entre as pernas, chorando, ah Deus, maravilhoso, ele se converteu depois, né? Glória a Deus. Mas, por que eu estou falando isso? Porque os nossos irmãos, eles podem usar o dom deles aqui, mas aqui é um lugar onde, independente se houver música ou não, vai haver adoração. Mas existem lugares aí fora, onde essa não é a realidade, onde nós somos os emissários de Deus, nós levamos a presença de Deus onde nós vamos. Recentemente, alguns meses atrás, um dos grupos aqui da igreja, nós conversamos e oramos juntos, e falamos, olha, uma coordenadora de uma escola pública nos procurou assim, muito arrasada, porque realmente a situação lá, ela disse, olha, os alunos estão ameaçando os professores, os alunos estão traficando droga na sala de aula, e eu não sei mais o que fazer. E aí a banda da nossa igreja, graças a Deus, foi lá ministrar, foram tocar lá na hora do intervalo, e foi assim, tremendo. A coordenadora falou assim, muito obrigado, só de vê-los, vários estavam se quebrantando, vários foram, né, tiveram seu coração cheio de paz. Você vê como os nossos dons, eles têm muito mais proveito da porta para fora do que da porta para dentro, sem negligenciar da porta para dentro, mas colocando os nossos olhos lá fora, a gente entende que a gente pode fazer muito mais lá fora do que aqui dentro. Afinal de contas, quantas bandas podem tocar num culto? Mas lá na sua célula, e é por isso que eu amo tanto o grupo pequeno, lá na sua célula você pode exercer o seu dom, você pode tocar se esse for o seu dom. Se o seu dom é de aconselhamento, lá na célula vai ter muita gente que você pode aconselhar. Se você tem o dom do serviço, lá na sua célula tem muitas pessoas que vão ser beneficiadas pelo seu serviço. Tem pessoas que você pode visitar, pessoas que você pode discipular. Olha só, como que quando nós estamos envolvidos com as pessoas, nós somos muito mais úteis no reino de Deus, e nós servimos melhor a Deus. Por isso que eu amo célula, por isso que eu amo grupo pequeno. Todo mundo tem um lugar ali, todos os dons podem ser exercidos ali, por todos nós. Então pense nisso. Exerça o seu dom, abençoe as pessoas, mas pense sempre, mais da porta para fora do que da porta para dentro. Deus deseja usar você, Deus deseja usar você, você já está capacitado para servir, amém? Aleluia. Aprenda a lição. Essa é a frase de Bernardo de Claraval, eu gosto muito dessa frase. Aprenda a lição de que se tiver que fazer o trabalho de um profeta, você não precisa de um cetro, mas de uma enxada. Tremendo, né? Amém, amém. Você pode abençoar muitas pessoas com o seu dom. Vamos para alguns conselhos práticos, para você ter alguma ideia mais nítida do que fazer quando sair daqui com relação ao seu dom. Se o seu dom é na música, abençoe pessoas em outros lugares além do templo. Vá ministrar talvez numa escola, ministre na sua célula, vai fazer uma visita no hospital, toca, canta lá, em asilos, escolas e visitas. Se o seu dom é na área da administração, você pode abençoar uma pessoa, ajudando-a a organizar a sua vida financeira, a ter disciplina, a melhorar o seu nível de produção lá no trabalho. Você pode fazer isso. Não é? A administração não é só o que se faz no escritório da igreja. Aí você fala assim, puxa vida, eu tenho um dom de administração, mas aqui na igreja não tem lugar para eu servir, então acho que eu devo ir para uma igreja menor. Meu irmão, a igreja menor que você deve ir é o teu irmão, são as pessoas que convivem com você, é a tua célula, lá você pode exercer o seu dom, amém? Se o seu dom é na área da pregação, peça a Deus oportunidades para compartilhar a palavra em outros lugares. Se o seu dom é o cuidado de pessoas, envolva-se com aqueles que têm feito um bom trabalho nessa área, né? Tem aí o Projeto Nova, o Ministério Nova Criatura, ou faça visitas. Você sabe de alguém que está precisando de uma visita? Está desencorajado? Está triste? Perdeu alguém da família? Por que só nos lamentarmos à distância? Vai lá, faz uma visita, seja usado por Deus, sirva as pessoas, e você vai estar servindo a Deus, amém? E agora vamos para uma outra área, muito importante. Você pode servir a Deus e as pessoas com os seus bens. Você pode servir aos seus irmãos com os seus bens, recursos e o seu tempo. O seu tempo também é um bem precioso.
Olha o que Jesus nos diz lá em Lucas 3,11. Quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Para a gente seguir esse conselho, a gente tem que ser meio contra a cultura, né? A nossa cultura é sempre assim, olha, o teu carro não é o melhor, você pode ter comprado ontem, mas já não é o melhor. O computador então, o telefone nem se fale, você compra um na semana que vem já está, você compra um iPhone 4, na semana que vem já tem um iPhone 17, se você entrar nessa neura, cara, a nossa cultura é assim, o consumismo do mundo, ele sempre te aperta dizendo, você precisa, você não tem aquilo que é necessário, você tem que ter mais, você tem que comprar mais, você tem que melhorar a sua vida, e tal, e tal. Meu irmão, eu não estou dizendo que você deve morar debaixo da ponte, mas eu acho que existe muito que nós perdemos de abençoar pessoas, porque estamos cuidando de coisas que são desnecessárias para nós. Eu me lembro quando eu voltei do Nepal, a minha noiva na época, né, nós não éramos casados, na primeira noite que eu cheguei do Nepal, ela falou assim, vamos passear? Vamos lá no Barra Shopping. Você imagina, o cara ficou meses eu não fiquei em meditação no topo da montanha, mas fiquei afastado pra caramba, né, e eu cheguei, meu primeiro passeio foi no Barra Shopping. Imagina, era tanta luz, era tanto holofote, era tanta coisa, compre, desconto, promoção, parcele em 10 vezes, sem juros, compre agora, pague em janeiro, e não sei o que, e eu assim, e as pessoas, né, eu lembro que eu até estranhei, eu tinha desacostumado com as mulheres brasileiras, com o tipo de roupa que elas usavam, porque lá no Nepal elas andam todas cobertas, né, e eu não aguentava eu ficar olhando, eu comecei a olhar para baixo assim, mas aquilo estava me ofendendo, porque de uma certa maneira, eu entendi algumas coisas que eu não entendia antes. Eu entendi aquilo que Paulo falou em Efésios 4:28. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Que o nosso recurso e o nosso trabalho não é só para nós. Nós trabalhamos para nós e para os outros, para abençoar os outros. É isso que a Bíblia nos diz. Então, para entender isso, você tem que ser meio contra a cultura, né? Tem um livro, não seja enganado pelo consumismo da nossa cultura. Quem dá ao outro, dá a Deus. Existe um filme, eu não sei quantos aqui já assistiram, chamado O Quarto Sábio. Alguém já viu esse filme, O Quarto Sábio? Aí, algumas pessoas. É fantástico esse filme. Ele já é meio velhinho, mas é muito bom. A história é de um cara que era um sábio lá na Pérsia. Ele era o amigo dos 3 reis magos que foram visitar Jesus. Lembra dos 3 sábios que foram visitar Jesus? Então, ele era o quarto, por isso chamou o quarto sábio. Os 3 saíram e foram visitar Jesus e ele ficou para trás. E ele saiu depois, sozinho, ele e um servo dele, né? E ele queria muito ver Jesus. E ele era muito rico, né? Então ele levou numa sacolinha assim, 3 presentes muito valiosos. 2 pedras preciosas e uma pérola. Muito valiosas. Ele falou, não, eu vou entregar para Jesus, é para o rei, é para o Salvador. E ele foi. Quando ele chegou em Belém, a Belém estava cheia dos guardas de Herodes, e ele falou assim, cadê Jesus? Cadê o filho de Maria e José? Eles acabaram de sair daqui e foram para o Egito, você perdeu a viagem. Aí ele, puxa vida, eu queria tanto dar o meu presente para ele, acabou de nascer. E aí quando ele estava saindo, ele viu alguns guardas perseguindo uma moça que estava com um bebezinho, e os guardas iam matar o bebezinho. Aí o nome dele era Artaban. Aí o Artaban viu aquilo, aí ele parou o guarda e falou assim, não machuca o menino não. Aí ele, não, vamos fazer o seguinte. Aí ele pegou e deu uma pedra preciosa para aquele guarda. Falou, fica com essa pedra, deixa o menino em paz. Aí o cara, tá bom. Aí salvou a vida da criança. Aí ele falou, puxa vida, agora eu só tenho 2 presentes para dar para Jesus. Aí continuou, a vida toda procurando Jesus. Aí ele foi para o Egito, não encontrou Jesus. Aí ele se viu numa comunidade de leprosos, uma vez. Ele
tentaram roubá-lo, e aí ele acabou ajudando as pessoas que estavam tentando roubá-lo, e acabou morando nessa comunidade de leprosos, que era uma comunidade que os judeus não gostavam deles e tal, e ele ficou servindo ali. Aí um dia teve um incêndio naquela comunidade, e aqueles leprosos perderam tudo aquilo que eles tinham. Aí ele pegou aquela segunda pedra preciosa e vendeu para comprar tudo para aquelas pessoas de novo. Aí ele envelheceu, esqueceu esse negócio de Jesus, porque ele falou assim, nunca mais eu não vou mais encontrar ele, já estou velho. Aí um dia alguém chega para ele e falou assim, ele está em Jerusalém, ele está curando cegos, nós encontramos o rei, vamos lá ver. Aí ele falou assim, puxa vida, mas eu só tenho um presentinho só, eu estou sem jeito, não, vamos lá vê-lo. É muito engraçado. Aí eles chegam lá em Jerusalém e sobem num cenáculo, eles dão de cara com as Marias. Aí ele fala assim, onde é que está Jesus? Ele acabou de tomar a última ceia aqui, mas agora ele não está mais. Ele procura lá no jardim de Getsemane. Aí eles correram para o jardim de Getsemane. Quando chegaram lá, encontraram um homem. Aí eles falaram assim, queridão, cadê Jesus? Aí esse homem respondeu assim, Jesus? Nunca ouvi falar. Você nunca ouviu falar? A gente viu você com ele, né? Uma outra pessoa falou, nós vimos você com ele. Não, eu não conheço esse homem. Era o Pedro, eles estavam falando com Pedro. E aí Pedro nega Jesus, eles vão atrás de Jesus e não conseguem encontrá-lo. Na hora que o Artaban vê, ele consegue ver Jesus, Jesus já está sendo crucificado. Ele falou, pronto, nunca mais vou poder entregar meus presentes para ele. E aí, nesse momento ele vê uma menina sendo capturada por guardas. E ela falou assim, Artaban, o meu pai morreu e eu estou sendo vendida para pagar as dívidas dele. Aí ele olhou para a cruz, falou, já que não dá mais para dar nada para Jesus, né? Aí ele pegou aquele último presente, a pérola preciosa, e deu para o guarda. Falou, não, eu compro ela. Deu a pérola para o guarda, pegou a menina e liberou ela, deixou ela ir livre. E ele, muito pobre, estava já muito velho, doente, voltando pela estrada, de repente ele cai, e nos seus últimos suspiros, quem aparece? O Jesus ressurreto. E ele fala assim, Jesus, meu rei, eu procurei tanto pelo Senhor a minha vida toda, eu tinha tantos presentes para te dar, mas agora eu já não tenho mais nenhum, me perdoa. E Jesus falou assim para ele, eu recebi todos os seus presentes. Ele falou, mas como? Aí ele falou, quando eu tive fome você me deu de comer, quando eu tive sede você me deu de beber, eu fui estrangeiro e você me acolheu, e eu necessitei de roupas e você me vestiu, eu estive enfermo e você cuidou de mim, estive preso e você me visitou. Ele falou, mas quando que eu fiz isso? Eu nunca vi o Senhor antes na minha vida. Aí ele falou, quando você fez isso para algum dos meus pequeninos. Uau, que tremendo. Que tremendo. Quando nós abençoamos as pessoas com os nossos recursos, com os nossos bens, com o nosso tempo, o próprio Deus recebe como serviço a Ele. Meus irmãos, Deus tem nos dado muito para dar, muito. Eu não falo só de recurso financeiro, nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja liberal, mas será que nós não podemos fazer mais por um mundo que está em trevas? Será que nós não podemos fazer mais em consagração a Deus, abençoar outras pessoas? Temos atitudes simples que abençoam. Tem alguns conselhos práticos sobre isso também. Pergunte para Deus o quanto que você pode abençoar outras pessoas com seu tempo e recursos. Se você precisar, faz de novo uma planilha dos seus gastos e separa, talvez um gastinho supérfluo, ou alguma coisa que você pode apertar. Você pode deixar de comer uma pizza um dia, você pode deixar alguma outra coisa para você abençoar alguém, você pode tirar uma parte do seu dia para você fazer uma visita, amém? Outra coisa, uma coisa que eu fiz, eu fiz um voto com o Senhor, e é uma bênção. Determine um número de peças de roupas, sapatos e tênis que são o suficiente para você. Sempre que você comprar algo novo, doe algo que você tem. Então você define, eu vou ter 5 calças, jeans. E se eu comprar uma nova, então eu não vou ficar com 6, eu vou dar uma das que eu já tenho. Dessa maneira, você sempre pode comprar aquilo que você precisa, e você nunca tem demais, você não se torna um acumulador de coisas, você sempre pode abençoar as pessoas, e não fica com aquele guarda-roupa abarrotado, e as roupas caindo de lá, e as pessoas precisando tanto. Faça isso.
Tenha a prática de abençoar pessoas necessitadas com quilos de alimentos não perecíveis. Será que é difícil quando você vai lá no supermercado fazer compras para sua casa? Compre 1 quilo de farinha a mais, compre um fubá, compre algumas coisas e traga aqui para a igreja, ou abençoe diretamente algumas pessoas que estão precisando. Nós temos um multiministério que tem abençoado tantas pessoas com cestas básicas. Eu lembro que a gente trazia nas sacolas do Amor de Verdade, né? Tinha o dia do quilo. Meu irmão, faça isso, traga aqui para a igreja, nós vamos abençoar pessoas que estão em necessidade. Quando você for no supermercado, separe algumas coisas que você pode abençoar. E gaste um pouco do seu tempo para ajudar alguém que você conhece, que está procurando por trabalho. Se você pode ajudar alguém, me ajuda aí, eu vou tentar te ajudar a buscar um trabalho para você, vamos ver o que a gente pode fazer. Ajudar as pessoas. Você pode abençoar as pessoas com seus bens, com seu recurso e com seu tempo. E fazendo isso, você faz a Deus. Mas nós podemos servir acima de tudo com amor. Acima de tudo, com amor. Nós chegamos ao ponto alto da nossa reflexão de hoje. Depois de nós falarmos tanto sobre dons e bens com os quais nós podemos ajudar as pessoas, nós precisamos ouvir o conselho que a palavra nos dá em 1 Pedro 4,8, aquele versículo anterior. Diz assim: sobretudo, acima dos dons, acima de todas as coisas, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Quando fala de perdoar pecados, a Bíblia fala disso, é um negócio sobre-humano. Perdoar pecados é divino, é algo sobrenatural, é lindo, é a essência de Deus. O dom ele pode abençoar sim, e os bens também, e uma doação também, mas só o amor faz o sobrenatural. Só o amor faz o sobrenatural. Não se contente apenas em abençoar com seus dons ou com aquilo que você tem. Ame as pessoas. Esse é o chamado áureo para nós que somos discípulos de Jesus. Isso é tão importante que Paulo, depois de falar sobre os dons no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele entra no capítulo 13, ele termina o capítulo 12 dizendo assim: o amor é maior que todos os dons, ele é o caminho mais excelente. Paulo diz assim: agora, depois de falar de todos os dons, eu quero falar de algo mais excelente. Mais excelente. E ele entra no capítulo 13 dizendo que é o amor que valida os dons e a solidariedade. Porque se eu falar a língua dos homens e dos anjos e eu não tiver amor, não vale de nada. Se eu der o meu corpo para ser queimado e não tiver amor, de nada vale. Então o amor é o que valida o nosso serviço. Nós, meus irmãos, precisamos amar as pessoas como Deus as ama. Nós precisamos ser aqueles que carregam a bandeira do amor. O amor é a presença do próprio Deus em você, e é disso que as pessoas precisam, porque se você tiver a presença de Deus, obviamente você vai poder servir os seus irmãos com seus dons e os seus bens. O amor em nós faz com que usemos os dons que Deus nos deu, mas sem esse amor os dons não servem para nada. Uma pessoa pode ser muito talentosa, ela pode tocar aqui muito bem, sem amor. Sem amor. Uma pessoa, ela pode fazer várias coisas, servir com seus dons espirituais, pode dar uma aula sem amor. Ela pode pregar de púlpito sem amor. E isso não vale de nada. Nós precisamos sim servir as pessoas com os dons. Nós precisamos sim servir as pessoas com os bens. Mas nós precisamos muito mais. É de um arrependimento do nosso coração. E de apontar o nosso coração para aquilo que Deus considera precioso. Consagrados, o Heschel, aquele rabino, ele diz assim: são consagrados aqueles que consideram sagrado o que Deus considera sagrado. Deus ama as pessoas. E nós, que somos discípulos de Jesus, precisamos ser mergulhados nesse amor pelas pessoas também. Tem uma frase que o Ronaldo me falou, que é do Ed Renekiewicz, que resume isso que nós estamos falando. Diz assim: nunca deu nada quem deu tudo o que tinha sem dar nada de si mesmo. Nunca deu nada quem deu tudo o que tinha sem nada de si mesmo. Sabe, meus irmãos, nós temos várias estratégias com as quais nós podemos ajudar as pessoas. Célula é uma delas, é uma estratégia.
Mas será que essa estratégia é desconhecida para o mundo? Eu acho que não. Uma vez eu chamei uma pessoa para ir na minha célula, há muito tempo atrás, e ela falou assim, o que é esse negócio de célula? Eu falei assim, é muito legal. É um grupo de pessoas, a gente se reúne assim, a gente conversa, bate papo, depois tem um comes e bebes. Aí ela falou assim, tipo da Amway, tipo do Herbalife. Aí eu, mais ou menos. Um amigo meu estava me contando esses dias que ele foi numa reunião de uma empresa de marketing multinível, e a menina, que era uma supervisora de vendas, ela parecia líder de célula. Ela falava assim, não, porque eu sou supervisora, mas eu me preocupo com as minhas vendedoras, eu ligo para elas, se elas não estão bem, eu vou fazer uma visita, se elas estão precisando de um descanso, eu ajudo elas a venderem os produtos delas, porque a gente tem que se preocupar com as pessoas. E ele olhou assim e falou, eu já ouvi isso antes, Meus irmãos, o mundo conhece várias dessas estratégias. Então nós não podemos esperar que sejam essas estratégias que transformem o mundo. Sabe o que vai transformar o mundo? O amor de Deus derramado no coração da igreja. Os membros de Deus, da igreja de Deus, transbordantes de amor, dando a sua vida um pelo outro, considerando os outros mais importantes do que eles mesmos. É isso que o mundo não conhece. É isso que vai fazer a diferença no mundo. É quando nós amamos as pessoas a ponto de dar a nossa vida por elas. Foi o próprio Jesus que resumiu isso para nós em João 15:13, dizendo, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. O amor dos filhos de Deus é o que pode transformar o mundo. Entre nessa revolução chamada discipulado. Nós já temos experimentado, algumas pessoas aqui na igreja, e já temos ouvido o testemunho de grandes coisas que Deus está fazendo em nosso meio. Por causa de uma estratégia nova? Não. Por causa de uma visão? Não. Porque pessoas estão amando uns aos outros como Deus as amou. E elas estão morrendo umas pelas outras. E elas estão se sacrificando umas pelo bem das outras. E elas estão colocando tudo na linha, os seus dons, os seus bens e o seu próprio coração, para que aquelas pessoas com quem elas caminham em discipulado, para que elas cresçam em Deus. É isso que vai transformar o mundo, meu irmão. É o amor de Deus no nosso coração. Você quer servir a Deus? Sirva os seus irmãos. É impossível servir a Deus sem servir as pessoas. É impossível ser íntimo de Deus sendo distante das pessoas. Você pode servir a Deus com seus dons, servindo com seus dons da porta para fora, abençoando pessoas com seus dons espirituais. Você pode servir com seus bens, com seu tempo, com seus recursos, mas principalmente, acima de tudo, ame as pessoas. Tem alguns conselhos práticos sobre o amor. Invista tempo com Deus diariamente. O amor ao próximo, ele tem uma fonte, que é o nosso relacionamento com Deus. Sem amá-lo, não poderemos amar ao próximo. Sem amar a Deus, nós não podemos amar ao próximo. Invista em tempo diário com o Senhor. Tempo para ouvi-lo. Tempo para orar, não simplesmente fazendo uma repetição religiosa de palavras, mas desnudando o seu coração diante dele, permitindo que ele transforme você. Faça isso, meu irmão. Prove das delícias que existem no secreto da presença de Deus. Amém? Faça isso. É daí que vem o amor pelas pessoas. Renove o seu compromisso com Deus e não aceite uma vida cristã medíocre. Considere fazer parte de uma célula, se você ainda não faz parte de uma, onde você poderá viver a prática do amor. E quando você chegar nessa célula, se deixe ser amado e ame. Se deixe ser amado e ame. Ore por se tornar um discípulo e no futuro um discipulador. Disponha-se a viver essa revolução. Meus irmãos, o amor ao próximo é o chamado da igreja por excelência. E é isso que causará a mudança no mundo. Não serão as metodologias, nem as estratégias, nem as células. Não será a sabedoria dos pastores, nem a beleza das músicas, nem a equipe de dança, os dons maravilhosos ou a condição financeira das pessoas.
que pode mudar o mundo é aquilo que o mundo mesmo não conhece. O amor de Deus derramado pelo Espírito Santo, que faz com que eu e você escolhamos viver para satisfazer não os nossos próprios interesses, mas os interesses dos nossos irmãos em consagração a Deus. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, e nós entendemos, ó Pai, que é impossível caminhar contigo, ó Deus, estando distante dos nossos irmãos. É impossível, ó Deus, ouvir o Senhor e experimentar plenitude na tua presença, se os nossos relacionamentos são rompidos, se nós somos secos e rígidos e não queremos que ninguém entre na nossa vida e não queremos ter que ser responsáveis por ninguém. É impossível. Nós aprendemos, Senhor, que no caminho para eu servir o Senhor, eu encontro o meu irmão. Eu não posso me desviar do meu irmão, eu não posso pegar um atalho. Só existe um caminho para servir a Deus, e é quando eu sirvo o meu irmão. Nós aprendemos, ó Deus, que eu posso fazer isso através dos meus dons, e é maravilhoso, porque os meus dons são para os meus irmãos. Eu posso fazer isso através dos meus bens, dos meus recursos, e é muito bom, porque eu preciso trabalhar por mim e pelos meus irmãos. Mas nada disso fará efeito, ó Deus, se nós não estivermos banhados de amor. Senhor, faz uma revolução na nossa igreja. Faz uma revolução no nosso meio, a revolução do amor, de entregar-se pelo outro, de amar o outro, de discipular, de me render aos teus pés em serviço ao meu irmão. Deus, faz isso no nosso meio, e o Senhor será conhecido nessa cidade, não como as pessoas te conhecem, ó Deus, mas de uma maneira profunda e relacional, e íntima e amorosa, porque as pessoas passaram a ver o teu amor em nós. Deus, nos ajuda a viver isso, Senhor. Nós estamos nessa etapa tão preciosa do serviço. É tempo de servir. Nós somos chamados para servir, todos nós. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, Espírito. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Aproxima-te de nós. Ilumina o nosso coração. Quebra as nossas cadeias. Nós queremos ser curados do nosso distanciamento do nosso irmão, de acharmos que nós podemos viver uma vida cristã saudável sem a interferência de ninguém. Isso é impossível. Nós somos um corpo. Edifica-nos como um corpo, Senhor, para a glória do teu nome. Nós oramos. Amém.